Olá, pessoal. O assunto de hoje é uma espécie de trilogia. Eu estou fechando o terceiro episódio sobre esse tema da invenção do adolescente, para a gente partir para outros assuntos. Então, eu falei no primeiro vídeo, vai lá assistir, onde eu comento como eu enxerguei essa invenção e como vai ditar muito o choque de geração daqui para frente. O vídeo anterior qual a literatura básica para você entender a criação das condições da invenção disso. E no vídeo de hoje eu vou finalizar mostrando esse livro aqui. É talvez o primeiro livro sobre o tema. Então, um livro do G. Stanley Hall, tem até um nome grande, Adolescência na Psicologia, né? Fala de psicologia, antropologia, sociologia, sexo, crime, religião e educação. Quando você lê esse livro, eu li desse link aqui, que vai estar na descrição. Ele está em inglês, porque é a versão digitalizada original do primeiro volume de 1904. Eu sei que tem no Kindle também, então usa o ChatGPT se inglês for uma dificuldade, enfim, mas leia para você entender que no final você entende que era uma visão elitista e racista até da época, 1904, fruto já daquele ambiente. Para ele, o adolescente, essa adolescência, era o branco americano ou europeu, fruto daquela nova classe média, que ele estava tentando contextualizar ali, que não precisava trabalhar. Então ele poderia viver sendo ensinado e doutrinado a entender essa fase, que existe sim uma distinção biológica na transição entre infância e vida adulta, tanto masculino como feminino. E eles acabaram, aquele primeiro grupo ali de pais da psicologia, em, desde Freud, inclusive, já vinha se discutindo sobre essa ideia do adolescente, mas muito um retrato daquela geração, fruto dessa nova elite, que antigamente elite, antes disso, era nobre, era nobreza, sempre uma parcela muito pequena, todo o resto da população não tinha essa distinção de classe média, etc. Tudo é fruto do capitalismo, do industrialismo. E a invenção dessa classe é para representar uma nova figura idealizada por essa turma, artificial criada por todas essas condições de excedente de capital. Então você vai encontrar nesse livro, você vai chegar na conclusão que todo o resto da população jovem, de operário, camponês, negros, imigrantes, já tinha uma discussão muito forte sobre imigrantes nessa época, então é sempre um tema atual. E pobre em geral estava fora do que ele considera, ou seja, esse plebeu, ele continua ainda precisando virar um homem cedo, trabalhar, etc e tal. E toda essa nova elite tem todo esse conjunto de sociologia dedicada para esse novo povo. Só que aquele pedaço industrializado, quando você olhava para o mundo da época, ainda era muito pequeno. Era um conjunto muito pequeno de países. Então, o que essa sociologia estava tentando explicar, essa, essa corrente, era totalmente alienígena do resto do mundo. A Segunda Grande Guerra, ela deu uma sacudida em geral, criou uma das épocas, maiores épocas de paz global, com a Guerra Fria, por incrível que pareça, onde você começa a disseminar uma industrialização muito forte, que eu vou comentar sobre isso em outros vídeos, agora entrando mais no tema de industrialização, para a gente entender a transição para serviços, para a gente entender muito o nosso momento atual. E com isso, acabou criando as condições reais da invenção dessa classe elite que pode se dar o luxo de não trabalhar cedo, só muito lá na frente. E eu estou batendo um ponto do trabalhar cedo, porque era o contexto para a discussão desse livro na época, mas que trazendo para os dias atuais e para o trabalho em si e acabou inventando uma geração inteira, que foi aquele primeiro vídeo que eu falei, de pessoas que são infantilizadas por mais tempo, que provoca aquele comportamento que eu citei de não aprender a tomar as próprias decisões e precisa de pais e adultos tomando decisões por eles por mais tempo. E você acaba estragando uma parte da personalidade e uma parte da proatividade. Eu vou provocar quem está assistindo, essas novas gerações serão muito mais proativas
do que a minha geração, do que toda essa geração do adolescente, muito mais proativa, mas um proativismo diferente, que para nós vai soar provocador, porque eles não vão aceitar mais que eu pense e dite passo a passo que determinados assuntos ele precisa executar e seguir. E vai ser provocador a ponto de ser insuportável para nós. E isso vai piorar sempre esse choque de gerações. Então, essa briga muito forte que vai ter daqui para frente, muito maior do que foi a minha geração com a anterior. A gente sempre teve um choque de geração, mas era assim, bom era no meu tempo, essa juventude sempre trabalha menos. Agora está muito pior e vai piorar muito mais. Só que eu vou deixar mais uma polêmica aqui para vocês. O novo é sempre melhor, mesmo nas gerações passadas, estragadas, como eu considero a geração inteira do adolescente. O novo sempre é melhor. A gente sempre vai criando uma geração que ela está mais preparada do que a geração anterior para as novas tecnologias e para o avanço da sociedade. Só que essa novíssima, ela vai aposentar um conjunto de 70 anos de gerações e vai se aproximar muito das gerações anteriores até em termos de comportamento. E isso vai ser muito difícil para a minha geração entender. Então, esse tema, para encerrar essa trilogia, a gente viu alguns livros aqui e qual é o racional de vários outros assuntos que eu vou trazer na sequência e como vai nos ajudar a construir a nossa personalidade, entendendo que a gente vai ter gaps para lidar com essas novas gerações e lidar com o mercado daqui para frente. Então, siga o canal, compartilha se você gostou, não gostou, discute aqui, traz o que você não concordou e vamos até o próximo vídeo.